Fala pessoal, Thiago aqui do Seja Holder. Então, continuando aí a série Holder Analisa, a gente vai trazer hoje mais um fundo imobiliário, o HGRE11. Então já estamos aqui no Fundos Explorer para olhar aí os dados do fundo imobiliário. Então a gente pode ver aqui que ele tem um patrimônio líquido de 1,9 bilhões, né? Então isso é importante, a gente sempre analisa esse indicador aqui para ver como é que é o patrimônio. A gente acaba tendo aí uma preferência para fundos imobiliários que tem um grande valor patrimonial. O último dividendo de 78 centavos e um P sobre VP de 0,77, né? Esse indicador ele mostra aqui, né, que o preço dele está abaixo do valor patrimonial do fundo. Aqui a gente vai poder ver uma breve descrição, né? Então é um fundo imobiliário do tipo tijolo. Seus investimentos são destinados majoritariamente em propriedades do segmento de lajes corporativas, que são os escritórios comerciais. Então aqui vai ter todo um disclaimer aí, um resumo do fundo imobiliário, onde vocês podem acompanhar a cotação dele ao longo do tempo, né? Então se a gente for ver aqui, esse ano ele vem com uma certa queda, né? Então valorização nos últimos 12 meses de menos 5,34%, então isso já é algo que vem acontecendo com os fundos imobiliários. Isso acontece devido também aí à alta taxa de juros, então os fundos eles acabam sendo prejudicados em relação a isso. A gente pode ver que taxas, a gente acompanha bastante isso para ver se o fundo não tem muita taxa, né? Então, tendo muitas taxas, isso vai reverter em ter um dividendo menor. Então, a gente também tem que tomar cuidado em relação a isso. Então, de 1% em relação sobre o patrimônio líquido, isso não é um valor alto, né? Aqui a gente pode ver o histórico dele, né, em relação ao retorno por cota. Então, o último, como eu comentei, de 78 centavos, últimos 3 meses 2,34, 6 meses R$5, 12 meses 9,68. Então, retorno em torno aí de 8%. Desde o IPO, 133%, né? Então, nos últimos 2 meses aí não foi tão alto aí o retorno de dividendos do fundo. Ele tem uma certa consistência ao longo do tempo nos dividendos, isso é importante também em relação à sua gestão. Quando a gente olha aqui a questão de ativos, né? Então ele tem 21 ativos em 4 estados, no Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e São Paulo. Então isso é importante quando a gente analisa fundos imobiliários que tenham vários ativos, né? Que esses ativos eles sejam diversificados, isso é importante. A gente não pode ter lá, por exemplo, investir num fundo onde ele tem um único ativo. Então isso acaba sendo preocupante, mesmo que o locatário lá seja um grande locatário, uma grande empresa, isso acaba tendo um risco muito grande na nossa visão. Quando a gente vai para a vacância, aqui a gente vê que ele está com vacâncias altas, depois a gente dá uma conferida ali no relatório também. Aqui vocês podem ter acesso ao último relatório dele, então de 28 de fevereiro, onde a gente pode ver aí mais alguns dados. Então, vamos dar uma olhadinha aqui, tá baixando o relatório. Então aqui vocês conseguem acompanhar esses dados. Abriu aqui o relatório do fundo. Então aqui vai ter todos os dados. É importante, assim como a gente olhar num site de análise, a gente ir para o relatório que vai ter mais informações. Então a gente pode ver aqui, ó, valor de mercado dele de 1,3 bilhões, né? Um pouquinho diferente ali em relação ao que estava antes, em relação cota, né? 113, então a gente pode ver que a cota já subiu um pouquinho ali desde esse relatório de fevereiro. Dividend yield então 8,2, a gente viu vacância aqui, ó, então 22%, né? Então isso acaba sendo preocupante, uma vacância alta, né? Então isso quer dizer que não está conseguindo alugar todos os seus imóveis, toda a sua área, né? Então isso a gente também tem que ter um cuidado. Quantidade de cotistas hoje 139.049 cotistas, volume médio de área de 2 milhões e o retorno desde o início aí de 290%, uma média de 11,1% ao ano. Então, interessante até aí esse retorno anual. Quando a gente vai aqui, deixa eu diminuir um pouquinho aqui a tela, olhar o retorno dele ao longo do tempo, então a gente pode ver esse rendimento, ó, do fundo
e ganho de capital ele está superior ao CDI e ao próprio IFIX, né, que é o índice dos fundos imobiliários, então tem um retorno bom considerando aí seu benchmark de análise, tanto do índice dos fundos quanto do CDI, né, em relação à taxa de juros também. A gente pode ver que o número de cotistas ele vem crescendo ao longo do tempo, isso é legal. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho mais o zoom. Aí a gente pode ver aqui a exposição dos locatários. A gente pode ver que ele tem em relação a outros 32,2%, mas tem uma exposição grande aí em TOTS 25,9% e Vivo 20,9%. Então já acaba tendo aí 2 locatários com uma exposição um pouco maior. Aqui ele faz essa distribuição aí dos locatários também que dá para acompanhar. Aqui tem todos os ativos, né? Então os 21 ativos ao longo dos 4 estados, Rio Grande do Sul, Paraná, São Paulo e Rio de Janeiro, que a gente viu antes. Aqui tem listado cada um desses ativos, né, onde eles ficam, isso é interessante. Se a gente quiser, pode ir lá, dar uma olhada em relação a isso. Olhar hoje no Google é muito fácil, então a gente pode ver como é que é o ativo, como é que é o entorno desse ativo. Isso também ajuda a gente entender como é que é a questão de valorização desse imóvel, isso é importante. E em relação aos contratos, a gente pode ver que o vencimento dos contratos é em torno de 5 anos, né? Não é um vencimento tão longo, mas também não é algo que não preocupe tanto no curto prazo. Mas é importante a gente ficar acompanhando isso, ver como é que são os contratos, né? Então a maioria acima de 2026, tem alguma coisa em 2023 agora 7%, 2024 e 2025. A gente tem que acompanhar aí para ver se os vencimentos dos contratos eles não estão muito próximos. Então isso também pode ser um objeto de análise dentro dos investimentos, dentro do investimento em fundos imobiliários. Aí vai ter uma série ali de informações, a gente não vai olhar todas aqui bem a fundo, mas a gente pode ver um comparativo em relação ao mercado de dividend yield, né? Então a gente pode ver aí que o fundo 2019, 2020, 2021 ele teve aí muito próximo, em alguns meses até em alguns anos superando aí o dividend yield de outros fundos dentro do seu segmento, e no ano passado um pouquinho abaixo em relação aos dividendos, tá? Então a gente pode ver aí vários dados. Se a gente for mais para baixo aqui, a gente vai ver também a questão dos ativos, tá? Então ele divide ali por classe que ele tem, como é que é, tem vários dados aí em relação a isso, e tem novamente aqui os ativos, né? Então a gente consegue ver cada um dos ativos, tem aqui a área de cada ativo, como é que tá, né? Em relação à vacância também. Então, por exemplo, aqui esse edifício Berini, então o imóvel atingiu a marca de 5% de vacância física, então teve uma redução, né? Então outros aqui atingiu a marca de 40% de vacância física, então a gente pode ver que tem uma vacância alta aí em alguns ativos, e assim o relatório mostra. O legal aqui que ele também mostra algumas questões de adequações, de reformas que estão sendo feitas no fundo e as certificações. Então a gente pode ver aí que são imóveis já com um padrão mais elevado, com algumas certificações aí de sustentabilidade. Isso então é legal, ainda mais hoje, onde a gente se busca mais isso em relação a isso. Então aqui a gente pode ver também algumas questões, é legal que eles trazem isso no relatório também, essa parte aí do que vem sendo feito de melhorias, de manutenção dentro dos imóveis, né? Então mostrar que eles se preocupam com isso, essa manutenção é importante, isso vai fazer com que os imóveis eles continuem se valorizando ao longo do tempo, tá? Então, pessoal, trouxe aqui para vocês aí uma análise um pouquinho mais aprofundada. Claro que a gente ainda pode olhar mais detalhes a fundo, né? Olhar com mais calma, né? Acredito que no meu ponto de vista me preocupa muito essa questão da vacância, apesar de ser um fundo aí conhecido, com uma administradora conhecida também, essa vacância eu acho que acaba sendo alta. Acho que tem outras possibilidades dentro do próprio segmento, mas vale aqui o estudo, né? É importante a gente sempre estar estudando e olhando outros fundos imobiliários, ver se cabe ou não na nossa carteira, se tem que fazer aí algum ajuste.
Então comentem aí o que vocês acharam em relação a esse vídeo, se querem que a gente analise outros fundos imobiliários, deixem aqui, né, nos comentários. Não se esqueçam de curtir e ativar o sininho para também receber novas notificações de novas análises que a gente vai fazer. E nos sigam também em todas as redes aí, @sejamholder.